Bem, eu sempre que prego para crianças, geralmente chamo algumas crianças para me ajudarem na ilustração da mensagem. Mas nessa noite, como eu falei que a ideia seria falar tanto para a equipe que trabalhou, quanto para toda a igreja, eu, ao invés de chamar criança, vou chamar adulto. E eu sei que adulto gosta menos de participar do que criança. Mas faz parte da ilustração, você vai fazer parte da mensagem, então sinta-se bem. Eu sei que o pessoal começa a se ajeitar no banco ali, sabe, pensando, será que sou eu que vou ser chamado? Mas eu já vim pré-determinado na minha mente quem eu chamaria. Então eu queria chamar a Aisha aqui à frente. Vou chamar o Léo. Léo. Obrigado, Léo. E queria chamar a Maitê. Maitê. Bom, esses três queridos aqui, eles vão me ajudar numa tarefa. Deixa eu pegar aqui a tarefa deles. Maitê, senta aqui, por gentileza. Muito obrigado, Maitê. A tarefa é o seguinte, vocês vão ter 10 segundos para dobrar uma camisa. Beleza? Tranquilo? Para vocês fazerem o melhor, deixarem a camisa aí mais dobradinha possível, tá? Arrumadinha. Tá bom, Maitê? Então, Maitê, você vai começar aqui, tá? Quer outra ajuda? Tranquilo? Não? Tá bom assim? Beleza. Aisha e Léo. Aisha, segura aqui com a mão. Léo, você aqui é um cara um pouquinho maior. A camisa vai começar, não pega não, Léo. Fica em pezinho, Léo. Calma aí. A brincadeira tem um sentido aqui. Tá bom? Aisha, eu vou pedir para você fazer de olhos fechados. Tá bom? Beleza? Fechado? Então, no já, vocês começam. Então, fecha o olho. Não, como você vai dobrar, aí o serviço é seu. Tá? Eu não vou mandar no seu serviço. Quem sou eu? 10 segundos. Tá bom? Beleza? Preparado? Aisha, pode fechar o olho. Não, você tem que ficar em pé, querida. É assim, minha vida não é fácil. Você vê que ela está roubando, já começando a dobrar ali, né? Vamos lá? Fecha os olhos. 3, 2, 1, já. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aplausos para eles. Olha, se você está com dificuldade de arrumar sua casa, você já sabe quem chamar, né? Muito obrigado. Olha, como aqui todo mundo é agraciado, todo mundo vai levar. Pode levar a camisa também, tá? A camisa é brinde também. Viu? Olha aí. Aqui vocês já saíram abençoados. Muito obrigado. Olha. Viu? Da próxima, não fique se escondendo. Talvez você ganhe uma camisa e um copo. Eu queria falar hoje sobre excelência. Eu acredito que a live com Jesus, de uma forma geral, seja a grande ilustração de um trabalho com excelência. Excelência é diferente de perfeição. Perfeição está na criação de Deus. Nós recebemos como imagem e semelhança um atributo criativo de conseguir, com o nosso esforço, com o nosso trabalho e com a nossa dedicação, fazer coisas também criativas, produzir um trabalho, produzir frutos que demonstrem essa criação perfeita de Deus, mas que no fim não são perfeitas. Sempre tem alguma rusga, sempre tem algo a melhorar, e já na quinta edição nós temos caminhado com um progresso enorme, tanto dos planejamentos quanto daquilo que no final acontece. Mas o que me chamou a atenção nesses dias é a excelência com a qual o trabalho foi feito. E como um grande testemunho para a nossa vida, como um grande testemunho para mim e para você, eu acredito que todo esse trabalho com as crianças, você imagina, 340 crianças? Trabalhar com excelência com 340 crianças, eu tenho penado com um menininho de 1 ano, com 340 crianças é um baita desafio, mas esse desejo de fazer as coisas com excelência, ele produz um fruto consistente no final. Eu queria ler contigo apenas um verso da carta de Colossenses, capítulo 3, verso 23, e queria aqui, em alguns poucos minutos, trazer um chamado do Senhor para que você seja um pai excelente, para que você seja uma mãe excelente, para que você seja um filho excelente, que você seja um estudante excelente, para que você seja um patrão, um empregado, ou o que for que você faça em excelência, porque isso é a sua identidade.
porque isso tem a ver com a sua intenção e o seu propósito de vida, e porque isso, de uma forma muito clara, tem a ver com o nosso testemunho de fé. Colossenses 3, verso 23, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Que Deus aplique ao nosso coração a sua palavra de uma forma muito prática e que nós possamos sair daqui decididos a mudar a nossa disposição de vida. Bom, Paulo está aqui falando para a igreja de Colossos entre 60 e 62 depois de Cristo, algo assim, provavelmente mais uma de suas cartas da prisão. E ele está aqui enviando uma carta para reafirmar a soberania, a supremacia de Jesus Cristo sobre todas as coisas, sobre a criação e sobre a vida daqueles que encontraram com ele. Nos dois primeiros capítulos, Paulo faz algumas afirmações, escreve poeticamente, descrevendo quem Jesus Cristo é, e a partir do terceiro capítulo, Paulo chama: olha, já que vocês encontraram com Cristo, pensem nas coisas lá de cima, mudem a visão de vocês, mudem a base da vida de vocês. A base da vida de vocês era terrena, mas agora a base da vida de vocês, né? O chão que vocês pisam agora é um chão da eternidade, contendo esse alvo certo. Como eu falei semana passada, a vida do crente não é como a vida daquele que está buscando um alvo a ser atingido, porque o alvo nós já temos. Corram com perseverança a corrida que lhe está proposta, mantendo os olhos fitos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que a carta aos Hebreus fala. Nós temos um alvo, que é ser como Jesus. O propósito da vida do crente, o alvo definido da vida do crente é ser como Cristo, é ser como Jesus, é ter a imagem dele, viver a imagem dele aqui. Agora, o propósito de vida que nós temos é o percurso até esse alvo. Então, o que nós estamos vivendo como propósito de vida aqui, como uma vida, né, como citei semana passada, a frase do pastor Ed Renekiewicz, propósito não é um plano a ser descoberto, mas uma vida a ser vivida. Então você tem um propósito de vida, porque você tem vida. Se você está respirando hoje, e se você tem Cristo em seu coração, você não está como aquele que está buscando um propósito de vida, você tem um propósito de vida, você é um propósito de vida, porque você está buscando viver como Jesus Cristo. E é isso que Paulo está afirmando aqui para a igreja de Colossos. Olha, vocês encontraram com Cristo, vocês têm um objetivo, vocês definitivamente estão correndo para um alvo, vocês estão buscando diariamente essa semelhança. E Paulo vai, de uma forma muito prática, fazendo aplicações para a igreja, para a família, para os pais, para as mães. E aqui nesse verso, muito peculiar, de uma forma muito difícil para nós aplicarmos hoje, ele fala para os escravos. Paulo está aqui dando uma palavra para os escravos, para os servos no Império Romano. Diferente do que a gente fala, Paulo não passa pano para a escravidão. Eu creio que Paulo esteja aqui trazendo a uma realidade que não existia na época, que havia dignidade mesmo na vida de escravos. Paulo está lembrando a eles: olha, há em primeiro lugar dignidade, vocês têm uma identidade, Cristo tornou vocês dignos. Em lugar de serem escravos apenas, gente que não tinha valor, Cristo deu valor à vida de vocês. Vocês não são chamados escravos, vocês têm uma dignidade, o trabalho de vocês é frutuoso, vocês são servos que têm um nome reconhecido nos céus. Em primeiro lugar, Paulo está lembrando, olha, mesmo numa condição mais difícil da vida, mesmo numa condição de injustiça social, e em Cristo Jesus vocês são tornados dignos, porque a identidade de vocês não está na escravidão, a identidade de vocês está nesse chamado de Cristo, nesse propósito de Cristo Jesus. Por isso ele fala: olha, vocês, escravos, façam como para o Senhor, façam em dignidade, não façam como escravos, mesmo que os homens assim os tratem, vocês não são. Por isso vocês não trabalham diretamente para eles, vocês trabalham para o seu Senhor. Essa é a identidade de vocês. O convite de Paulo a um trabalho em excelência não tem a ver com o momento social, mas tem a ver com a identidade.
Porque trabalhar em excelência tem a ver com a nossa identidade em Cristo. Trabalhar em excelência não tem a ver com os méritos do seu filho, com os méritos do seu marido, com os méritos da sua esposa, com os méritos do seu pastor, com os méritos da sua igreja ou da sociedade. Trabalhar em excelência tem a ver com a nossa identidade em Cristo, com o nosso propósito de vida. Vocês viram aqui os três, começaram em lugares diferentes, começaram em condições diferentes. Havia injustiça aqui. Maitê estava sentadinha, de frente de uma camisa estendida. Aixa estava de olhos fechados. Léo estava a 2 metros do chão. Mas ambos atingiram o objetivo porque queriam fazer muito em excelência. Conseguiram dobrar uma camisa, coisa que talvez eu não conseguisse, por isso que eu não fiz parte da brincadeira. Conseguiram dobrar uma camisa porque queriam fazer, porque foram desafiados a fazer, mas fizeram. Fizeram porque estavam aqui, mas quando as câmeras se apagam, e quando as luzes se apagam, e quando não há ninguém vendo a gente, o convite é a gente agir da mesma forma. Não porque as câmeras ou as pessoas estão nos enxergando, mas porque somos pessoas identificadas em Cristo Jesus. O final não é receber um copo de prêmio, não é receber um brinde da vida. O final é ter cumprido seu propósito de existência. É não ter passado a vida em vão. É poder olhar para o seu momento de vida e falar, olha, apesar da vida ser injusta, apesar das dificuldades estarem sobre mim, eu tenho sido um bom pai, eu tenho sido uma boa mãe, eu tenho sido um bom servo de Jesus. Onde eu estou, eu tenho sido um bom empregado, eu tenho sido um bom patrão, eu sou um bom vizinho, porque essa é a minha identidade. Como você tem feito, como você tem vivido a sua vida? Tem vivido em excelência ou tem contabilizado as injustiças para justificar os erros? Tem usado as dificuldades da vida mais como um apoio para o seu procrastinar? Ou tem usado, sim, as circunstâncias da vida e a graça que vemos no cotidiano como um grande pontapé e o impulso da vida para falar, olha, não tem sido fácil. A vida, de vez em quando, prega peças muito difíceis. Mas eu sou em Cristo Jesus, um servo excelente, uma serva excelente. E onde eu estiver fazendo o que eu estiver fazendo, eu quero glorificar o nome do meu Senhor. Servir em excelência tem a ver com a nossa identidade. Mas servir em excelência aqui, para Paulo, tem a ver com a nossa intenção do coração. A expressão que Paulo usa aqui, tudo o que fizerem, ou seja, Paulo está aglutinando o que a gente faz com aquilo que a gente é. Para Paulo, não se dissocia quem eu sou do que eu faço. Tudo que vocês fizerem está muito vinculado a quem vocês são. Vocês têm uma identidade em Cristo Jesus. E por isso, já que são, façam de todo o coração. Porque trabalhar em excelência, por fim, tem a ver com a intenção do nosso coração, com a intencionalidade da nossa existência. Nós queremos sim mostrar Cristo para as pessoas. Nós queremos sim que, apesar de sermos apenas um espelho para a luz de Jesus, que esse espelho não esteja embaçado. Nós queremos sim que com o nosso caminhar e com a simplicidade do nosso ser, com o jeito que tratamos as pessoas, com a forma que as palavras saem da nossa boca, com a maneira que nós olhamos para as pessoas e elas vejam que há sim essa luz e esse sal em nós. Porque essa identidade no final transforma a intenção do nosso coração. E é por isso que ele fala, olha, de todo o coração. Tudo que vocês fizerem de todo o coração, olha, que dificuldade pedir para que pessoas que estão em injustiça social trabalhem de todo o coração. Como Paulo está indo profundo no enraizamento do Evangelho. Como Paulo está levando a fundo essa compreensão de que somos amados por Jesus e isso satisfaz a nossa vida apesar das dificuldades que vivemos. Como esse trecho tão pequeno e essa fala que às vezes a gente fala, nossa, o que Paulo fala para os maridos, né? Ama a igreja, ama a sua esposa como Jesus ama a igreja, mas ele está aqui para a igreja de Colossos falando para pessoas em injustiça, falando, olha, de todo o coração trabalhem, meu Deus, como o Evangelho vai fundo na nossa vida.
E como muda essa intenção? Olha, você tem raiva do seu chefe, você tem raiva do seu vizinho, você tem raiva do seu marido, você tem raiva do seu filho, da sua esposa. E por isso você rebate a vida e você devolve violência. E assim como a vida às vezes dói na gente, a gente quer que o outro sofra as dores que nós sintamos. E Paulo está dizendo, olha, o Evangelho muda isso completamente. A vida está te ferindo, as pessoas estão te ferindo. O ambiente de trabalho é difícil, o ambiente da casa não está legal. Olha, de todo o coração. Que haja uma intencionalidade no seu coração. Que haja uma mudança de 360 graus na sua vida. E que você mude o rumo. E que a intenção do seu coração seja trabalhar em excelência. E que a palavra branda, como diz o provérbio, alivia a ira. Que ao invés de você devolver a ira, a raiva, o rancor, a violência, em nome de Jesus você tenha capacidade, você tenha unção de Deus para mostrar outras coisas para onde você estiver. Trabalhar em excelência tem a ver com intenção do coração, com intencionalidade de propósito de vida. Eu sei que existem circunstâncias da vida que são muito difíceis. Existem relacionamentos que são opressores. E como a gente sempre faz esse parênteses, não estamos falando para mulheres em situação de violência prepararem uma janta para quem está agredindo. Não, nós não estamos falando isso. Nós não estamos falando para filhos que vivem abusos esperarem o abusador chegar. Nós não estamos falando isso. Essas são situações criminosas. E crime se resolve com justiça. Mas nós estamos falando aqui de situações sociais diversas e momentos da vida que por vezes causam desencontros nas nossas relações. Momentos às vezes na eclesia, na igreja, em que a gente vai se desgastando nos relacionamentos e vai se desanimando do serviço. O convite de Paulo é esse, olha, façam com todo o coração. Você não está vendo os movimentos que esperava, você recebeu decepções nas relações eclesiásticas, olha, mas a intenção do seu coração é continuar trabalhando em excelência por quem você é em Cristo Jesus. Porque você não é limitado nas relações da igreja, você não é limitado pelas experiências que você tem, você é em Cristo Jesus chamado a trabalhar em excelência. A entregar tudo que você pode, mesmo que as circunstâncias não sejam as ideais, mesmo que você parta de lugares diferentes dos outros, você é convidado sim, por quem você é em Cristo Jesus. Pela identidade que você tem em Cristo Jesus, você é convidado a trabalhar por Ele. E por fim, acho que Paulo termina de uma forma muito completa essa ideia, porque ele diz, olha, não para os homens, mas como para o Senhor. Sabendo que, por fim, o efeito de uma vida que tem propósito é dar testemunho de Jesus. O fruto natural de quem tem propósito de vida é, naturalmente, testemunhar do amor de Jesus. Quem trabalhou na live com Jesus aí, colocando balinha dentro do saquinho, quem colocou os envelopes no correio, quem levou as crianças de um lado para o outro aqui na igreja, fez isso com amor danado e de alguma forma isso faz parte desse testemunho vivo que foi a live com Jesus. Assim como quando você acorda de manhã e dá bom dia para o seu vizinho, cumprimenta um porteiro, chega no trabalho e dá uma boa palavra, está ali disposto às relações. Assim como você chega em casa depois do trabalho cansado e lá o seu filho adolescente, muito calmo, arrumou o quarto, fez a comida para você ou não, você tem disposição de relação, porque no final, o que você quer como mãe, o que você quer como pai, o que você quer como filho, é testemunhar do amor de Jesus. É que na sua casa, se todos estiverem tão preocupados em testemunhar de Jesus, eu sei que no final há um benefício comum. Se todos estiverem mais preocupados em fazer a sua parte, de entendendo a sua identidade em Cristo Jesus, entendendo que essa identidade renova as intenções do nosso coração, e por isso, com essas intenções renovadas, naturalmente, nós testemunhamos Jesus, porque sabemos que fazemos para Ele, não para os homens. Aí sim a gente vai vendo a coisa sendo transformada para a glória de Deus e para benefício de todos.
É isso que a Live com Jesus me ensina, e é isso que Paulo está ensinando para a igreja de Colossos. E acredito que seja esse o chamado para a sua vida e para a minha vida, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, de férias, na igreja, onde nós estivermos. Que nessa noite, assim como esses personagens que passaram aqui nos monólogos tiveram a vida transformada porque, em primeiro lugar e de forma muito concisa, tiveram a sua identidade renovadas em Cristo Jesus. Olha, Paulo fala que é o pior dos pecadores, o último dos apóstolos. A mulher samaritana se sente impura porque, na verdade, os homens não assumiam os relacionamentos com ela. Ela era uma usada pela sociedade machista da época. Pedro nega Jesus. João Batista é um esquisitão do deserto que é apenas um primo que é chamado a anunciar sobre Jesus. Mas olha, todos esses, na sua simplicidade, comendo gafanhoto e mel de tâmaras, ou nas prisões de Paulo, eles glorificaram o nome do Senhor, porque sabiam da sua identidade, porque a intenção do coração deles era servir ao Senhor e não a homens. E o grande propósito de vida deles era testemunhar do amor de Jesus. Você pode se sentir menosprezada como mulher nas suas relações. Você pode se sentir alguém ignorante perante os sábios como homem. Pode se sentir menor por ser ainda um adolescente ou um jovem, quem tem muita coisa para aprender na vida. Pode se sentir sem forças por ser idoso e não ter mais o vigor de antes. Mas não se trata disso. Se trata sim da nossa identidade em Cristo Jesus. Se trata que esse Cristo que venceu a morte e habita em nosso coração, muda completamente o nosso coração, enche o nosso coração de vida e de propósito e nos chama a testemunhar do seu amor. Eu não sei o que tem te feito parar, eu não sei o que tem drenado a sua força, eu não sei o que tem feito você desistir ou desanimar, e talvez você esteja aqui recebendo uma camisa no chão ou de olhos vendados e fala assim, olha, muito difícil, não vou nem dobrar não, vou deixar o armário bagunçado mesmo. Vai que um dia a vida dá certo para mim. Mas eu queria te convidar nessa noite, olha, retoma a tua vida, retoma a construção da tua história, retoma aí os seus planos em Cristo Jesus, retoma o seu desejo de viver para a glória de Jesus. Você talvez tenha tomado muita pancada aí, mas Ele está aqui para curar tuas feridas. Ele está aqui para renovar as suas forças. Você talvez tenha trabalhado muito e andado muito nessa igreja nesse final de semana. Você vai ter um tempo de descanso, mas eu queria te dizer que a Live com Jesus não é o fim em si mesmo. A vida continua, o serviço continua, muita coisa para ser feito pelas crianças e por diversas pessoas. E por isso, tanto para a nossa equipe da Live quanto para toda a igreja, eu quero te convidar mais uma vez a consagrar a sua vida, consagrar o seu lar, falando, sim, Senhor, eu te servi na live, mas eu não quero parar por aqui, eu quero continuar. Sim, Senhor, eu estou aqui num momento muito difícil da minha vida, mas eu tenho uma identidade em Cristo Jesus e a intenção do meu coração é viver para o teu louvor e para a tua glória e testemunhar do teu amor. E eu sei que assim, decidido na tua presença, nada pode me parar.